Olá, você que está acompanhando Notícias Agrícolas, começamos mais uma edição do Hort Resenha Podcast, um espaço aqui no Notícias Agrícolas para conversar, para debater sobre os assuntos da horticultura brasileira, e o tema de hoje vai ser uma nova variedade de amora preta desenvolvida pela Embrapa, e a gente vai entender um pouquinho melhor o processo de pesquisa para chegar a essa nova variedade, os diferenciais que ela possui, com a Maria do Carmo Bassols Razeira. Ela é pesquisadora da Embrapa Clima Temperado, já está aqui conosco. Então, Maria, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui no Notícias Agrícolas. Muito obrigado, o prazer é todo meu. Maria, começa contando para a gente um pouquinho do processo para se chegar a essa nova cultivar. A cultivar é lançada agora, mas esse processo, esse trabalho de pesquisa começou bem lá atrás, né? Na realidade, esse processo começou em 2003, quando se fez uma hibridação entre uma seleção que já existia aqui na Embrapa, que era do Programa de Melhoramento da Embrapa, com uma cultivar chamada Caingangue, que foi lançada por um colega, infelizmente já falecido, o Alverides dos Santos. Então, se fez esse cruzamento desses dois materiais, e daí se germinou a semente tem que ser tratada e tal, para quebrar a dormência da semente, e depois foram obtidas plantas que foram levadas ao campo, e aí foi selecionada uma delas, que recebeu a denominação de seleção Black 145. Aí essa seleção foi multiplicada, clonada, né? Então assexuadamente multiplicada, colocada em coleção, primeiramente dentro da Embrapa, né, e avaliada aqui, e depois em algumas outras instituições. Esse trabalho foi feito também junto entre Embrapa Clima Temperado e Embrapa Uvivinho, que é de Bento Gonçalves, né? E se colocou o material na coleção de vacaria, também aqui no Rio Grande do Sul. E aí, Maria, quais que são os diferenciais, as novidades trazidas por essa nova cultivar? Essa cultivar, inclusive, demorou um pouco a ser lançada, porque inicialmente nós achávamos que não tinha um grande potencial de aceitação, porque a fruta é ácida. Então, não serve para o mercado in natura. Nós estávamos procurando aquelas que produziam frutas mais doces, de acordo com o mercado nacional. Só que, no fim, com vários estudos e várias entrevistas e tal, nós chegamos à conclusão que menos de 10% do que é produzido de amora preta no Brasil é comercializado in natura. A maioria é comercializada para processamento ou comercializada congelada. Então, fizemos uma apresentação dessa nova cultivar, ou dessa seleção, então era uma seleção para produtores enfim, para a cadeia produtiva das pequenas frutas, e realmente ela teve uma aceitação muito grande, melhor do que, inclusive, a tupi, que é a mais plantada no Brasil. Teve uma grande aceitação no produto processado, então, em geleias, sucos, tortas, etc., ela foi melhor do que outras cultivares, então, existentes, né? Esse é um ponto interessante, né, Maria? Então, teve essa mudança no meio do caminho. Nem sempre aquele trabalho que começa de um jeito termina desse mesmo jeito. Houve essa mudança da cultivar para in natura para o processamento. É importante a gente estar sempre em conexão com o sistema produtivo, porque realmente nem sempre aquilo que se tem como verdade é o que acontece. Realmente, se pensar em mercado in natura, a fruta fresca, realmente a preferência é por aquelas mais doces, como é o caso que foi lançada há poucos anos, a BRS Cainguá, que é melhor para consumo fresco. Mas para industrialização, e principalmente quando é para uso em geleias, por exemplo, é importante que ela tenha acidez, porque na geleia vai muito açúcar e tem que ter um equilíbrio, né, com o sabor, e para dar esse equilíbrio, a acidez é importante. Então, o que é importante também para processamento é que a cultivar seja muito produtiva, porque
normalmente a fruta que vai para a indústria, ela não recebe o mesmo preço daquela fruta que é comercializada in natura. Então, para compensar essa diferença, é preciso que ela tenha uma produtividade alta. E aí, essa cultivar tem esse incremento de produtividade interessante, né, Maria? Sim, ela foi testada em diversos tipos de manejo. Ela foi testada em situações em que não se tinha, não se usou irrigação, não se usou suporte, então fez um manejo, assim, bem simples, bem barato, e mesmo assim ela produziu em torno de 9 toneladas por hectare. Depois se fez alguns testes com ela conduzida, né, com suporte, e também irrigada, e aí chegou a produção já no primeiro ano, num teste em Santa Catarina, ela chegou a 18 toneladas por hectare no primeiro ano. Então ela é altamente produtiva, foi testada também no sistema orgânico, e também se prestou ao sistema orgânico. Então, é uma cultivar bastante interessante do ponto de vista de produtividade e para processamento, então isso aí é super importante. E aí essas produtividades são até superiores a outras cultivares utilizadas, né? Sim, sim. Aham. E com isso compensa essa questão dela não ser interessante para o mercado de fruta fresca. E aí, se a gente pensar em locais que ela pode ser cultivada, Maria, como é que esses testes indicaram? Tem uma região específica para esse cultivo? Ela pode ser espalhada por outras regiões? Como é que está essa localização geográfica? A amora, ela não é muito exigente em frio, como outras espécies de clima temperado, e nesse caso particular, ela foi testada aqui em vários pontos, né, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Não foi feito um teste no Sudeste, mas nós acreditamos que pelas características e pela genealogia dela e tudo mais, ela pode se adaptar também na região Sudeste. E hoje já existe também alguns tipo de manejo, né, em que o produtor tem usado algumas alternativas de desfolhamento e depois de indução da superação da dormência com alguns produtos químicos, né? Então, possivelmente também daria para ser usada nesses sistemas, mas com certeza na região sul e sudeste ela se adapta bem, e talvez em outras regiões, dependendo da altitude, etc., se adaptaria bem. Ela necessita aí em torno de 200 e poucas horas de frio, mas isso muitas vezes pode ser compensado, inclusive com o uso de alguns produtos para superação da dormência. E aí, Maria, você destacou agora há pouco os testes até nos sistemas orgânicos também. Ela consegue essa boa produtividade, bons rendimentos, mesmo nesse cultivo orgânico? Ela se comportou muito bem no sistema orgânico, isso nós temos um colega que trabalha especificamente nessa área de produção orgânica, e nesses testes ela se comportou bem. Então, de um modo geral, a amora preta, pelo menos as cultivares que a gente testou até agora, as cultivares brasileiras, elas têm se adaptado muito bem ao sistema orgânico. Basicamente, é controle da mosquinha, né, desculpa, a mosquinha que é a Drosophila Suzuki, que ataca a amora, e algumas doenças que ocorrem principalmente quando se tem muita umidade, precipitação na época ou de floração ou de colheita. Um outro problema que às vezes a amora preta apresenta é o dano de sol, queimadura de sol. Isso em dias muito quentes, a temperatura de 30, 32 e com o sol com o dia muito claro, tal, ela pode dar queimadura da fruta. E se a Mas gente isso é uma coisa generalizada, quase. Se a gente pensar nesses termos de manejo, Maria, essa cultivar tem alguma diferença de manejo com relação às outras, ou é o mesmo padrão de manejo ali no dia a dia? É o mesmo manejo que se usa para cultivar tupi, por exemplo, né? Nós estamos falando de amora preta, né? É que às vezes há uma confusão
com a mora, aquela moros, que é uma árvore, né, cuja a folha é usada na alimentação do bicho da seda e tal. Essa não, a que nós estamos falando é um arbusto que pode ter espinhos nas hastes ou não, e sempre é arbustiva, né? Então, essa, ela tem o sistema radicular, a raiz dela é perene, mas as hastes não, as hastes são bianuais. Então, depois da colheita, ela é cortada, aquela haste que produziu é cortada, porque na primavera, ao mesmo tempo que está brotando e formando as flores, estão vindo também brotações lá da raiz, brotações novas, que no ano seguinte vão ser as produtivas, as hastes produtivas. Maria, muito obrigado pela sua participação, por conversar com a gente, ajudar a gente a conhecer um pouco mais essa nova cultivar e todo o trabalho de pesquisa por trás. Às vezes a gente pega uma frutinha tão pequena, a gente não imagina todo esse trabalho, toda essa pesquisa que tem por trás. É sempre muito bacana, muito importante conhecer um pouquinho essas histórias e como é que se chegou até o desenvolvimento dessas cultivares novas. Se você quiser deixar algum recado final, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. O destaque seria que essas espécies, assim como outras espécies de pequenas frutas, elas são muito interessantes para a agricultura familiar, se adaptam muito bem a pequenas propriedades. Claro que também pode ser cultivada em larga escala, só que em larga escala ela demanda muita mão de obra, principalmente na colheita, né? Mas em áreas pequenas ela é bastante rentável, então é uma opção muito interessante para aquelas propriedades pequenas, principalmente. E agradeço mais uma vez pela oportunidade de falar um pouco sobre o nosso trabalho aqui na Embrapa. Muito obrigada. Maria, mais uma vez, muito obrigada. A gente deixa as portas do Notícias Agrícolas, do Hort Resenha Podcast abertas para você e para todo mundo aí da Embrapa sempre participar, contribuir conosco e com todos os produtores do Brasil. Obrigado e até a próxima. E a Embrapa também continua sempre de portas abertas, tanto para vocês como para todas as pessoas que necessitam ou que trabalham nessa nossa área de agropecuária. Muito obrigada. Essa a Maria do Carmo Bassols Razeira, ela é pesquisadora da Embrapa Clima Temperado, conversou com a gente para contar um pouquinho sobre uma nova cultivar de amora preta desenvolvida pela Embrapa Clima Temperado lá no sul do Brasil, uma nova cultivar com um foco mais voltado ao processamento. A Maria até destacou que no começo dos trabalhos as pesquisas eram para uma cultivar de cultivo in natura, mas ao longo do processo as características desse fruto foram mais direcionados para o processamento, tem uma acidez maior essa fruta, o que casa muito bem para esse processamento, especialmente para a confecção de geleias, como a pesquisadora destacou aqui para a gente, uma cultivar que tem uma produtividade alta, se adapta bem às zonas de cultivo, não exige manejos diferenciados, também se adaptou muito bem ao cultivo orgânico, gerando ali uma oportunidade, uma alternativa a mais para o produtor, e tem um foco bastante voltado para a agricultura familiar, como a Maria do Carmo destacou aqui para a gente. Assim a gente vai encerrando mais um episódio do Hort Resenha Podcast, o espaço aqui no Notícias Agrícolas para conversar, para debater sobre os assuntos da horticultura brasileira. Mas quinta-feira que vem tem episódio novo, então não perca, toda quinta-feira, 3 horas da tarde, no site do Notícias Agrícolas tem Hort Resenha Podcast. Vem pra resenha!